Olá, professora Valéria, de Biologia, e agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema RH. Então, nós já falamos um pouquinho do ABO, né? Então, entendemos aí como é essa estrutura que marca essa minha hemácia para ser reconhecida como tipo A, tipo B, AB ou O, né? São os 4 tipos sanguíneos. Mas quando a gente faz o teste para saber o tipo de sangue, vem uma letra, mas vem também um sinal de positivo ou negativo. Eu sou A positivo, O negativo. E o que é esse positivo ou negativo? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Esse positivo ou negativo é um pouquinho mais simples do que o ABO. Né? No ABO a gente tinha lá dominância completa, codominância. No RH é muito mais simples. Ou eu tenho essa proteína na minha membrana, ou eu não tenho. Ou eu sou positivo, ou eu sou negativo. Tá? Do mesma maneira do ABO, o RH é um marcador de membrana que está lá na nossa hemácia, tá? A gente fala normalmente de ABO e RH, mas é importante que você saiba que existem vários outros tipos de marcadores, tá? Tem um outro bem comum que a gente chama de MN e outros. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer um transplante, né? São várias testagens diferentes de histocompatibilidade. Vamos lá. Então, se eu sou positivo, eu tenho a proteína na minha membrana. Se eu sou negativo, eu não tenho. Tem uma outra diferença entre ABO e RH. Lembra que no ABO você era tipo A e já produzia o anticorpo anti-B? Ou você era B, já produzia o anticorpo anti-A? Lembra disso? No RH não é assim. Quando eu sou positivo, eu não vou produzir anticorpo contra mim mesmo, correto? Então não vou ter anticorpo. Mas quando eu sou negativo, não é que eu já nasci produzindo anti-RH, tá? Eu não vou ter já esse anticorpo na minha circulação. Ela só vai acontecer em algumas circunstâncias. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então aqui é o meu Padlet, gente. Lembra que eu já passei o link para vocês em outras atividades, né? E aqui a gente tem essas estruturas do sistema ABO, que eu já mostrei, que a gente acabou de revisar, tá? Então, hemácia tipo A tem um tipo de antígeno, né? E produz um outro tipo de anticorpo. E assim sucessivamente, né? Foi o que acabamos de rever aí. Temos aqui também essa tabela que traz aí quem doa o sangue para quem, qual é a compatibilidade entre eles. E aqui já vem com o positivo e o negativo. Então vamos falar um pouquinho desse sangue do RH. O RH vem do macaco rhesus, tá? Então foi um teste feito com macacos que foi descoberta essa proteína de membrana aí da hemácia. Qual que é o problema do RH? Gente, o problema é para mulheres que são RH negativo. Então, se você tem sangue negativo, RH negativo, você não pode tomar sangue positivo. Então, toda pessoa com RH negativo só pode tomar sangue RH negativo. Mas a situação se agrava um pouquinho para as mulheres. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ser RH negativo e vou ter um filho RH positivo. Então, se o meu companheiro, né, se a pessoa for RH positiva, ela pode ser homozigota, a gente fala às vezes desão, tá? Ou desão-desinho. Se ela for desão, lógico que o meu bebê, como é dominância, vai ser positivo. Se ela for desão-desinho, heterozigota, posso ter filho negativo ou filho positivo. Ok, estou lá, RH negativo, gestante do meu primeiro filho RH positivo. Não vou ter nenhum problema nessa gestação. O bebê vai se desenvolver, vou ampliar ali a imagem para que vocês possam acompanhar. Vamos ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Acho que não. Então, o bebezinho, né? Eu sou uma mãe RH negativo e meu bebezinho RH positivo se desenvolvendo normalmente. Tudo transcorreu muito bem durante a gravidez, mas no momento do parto, quando acontece ali, né, o descolamento da placenta, existe o contato do sangue do bebê com a mãe. Opa, o meu corpo encontra aquelas hemácias marcadas de positivo e fala: o que é isso? É alguma coisa estranha, vamos destruí-la. E produz os anticorpos para destruir aquilo ali. Depois que eu já produzi os meus anticorpos, eles já estão comigo, né? E aí, caso ocorra uma segunda gestação de outra criança positiva,
Gente, fique bem claro que eu posso ter outros filhos RH negativo que não vai acontecer nenhum problema. Mas caso aconteça uma gestação de um segundo filho RH positivo, eu já tenho os anticorpos contra o sangue daquele bebê. E aí, os meus anticorpos atravessam a barreira placentária, né? E vão destruir o bebê, tá? Esse era o principal motivo de abortos espontâneos ocorridos no passado. Hoje, a medicina, com todos esses exames, pré-natal, etc., a mulher não corre esse risco, né? Por quê? Porque quando eu sei que eu já sou RH negativa e que eu tô gestante, eu vou fazendo os exames do meu marido, e eu sei que no parto eu tomo esses anticorpos prontos. Lembra? Diferença entre soro e vacina? Né? A vacina funciona para estimular o meu corpo a produzir os anticorpos. Mas vamos supor que eu tomei uma mordida de cobra, eu tomo soro, porque não dá tempo do meu corpo produzir. Então, é exatamente isso que a gestante vai tomar. Ela vai tomar um soro de anticorpos anti-RH. E aí, esses anticorpos destroem essas hemácias do bebê e fica tudo bem. Ela não tem a receita dos anticorpos, ela não tem anticorpos para ela destruir a próxima gestação, tá? Porque esses anticorpos que eu pego externamente, eles têm uma vida útil depois, eles são destruídos também. E é isso, né? A grande importância do RH é principalmente para pacientes negativos, né? Que não podem tomar o positivo, ou para as mulheres durante a gestação. Pode acontecer algum intercalço aí no meio da gravidez, sem ser a segunda gravidez? Pode, vamos supor, sofreu um acidente, teve um descolamento, tem qualquer coisa, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando, fazer um pré-natal muito bem feito aí de mães que são RH negativo. Também ela é conhecida com o nome de eritroblastose fetal. É um nome complicado aí, porque acontece no feto fetal. Eritro vem de eritrócitos, que é o nome das células vermelhas também, tá? Como é que eu faço o teste sanguíneo? Como é que o laboratório faz? Então, eu pego uma gota de sangue, tirei meu sangue, pego uma gota, coloco, duas gotas, na verdade, três. Uma, duas, três gotinhas numa lâmina, num vidrinho. Hoje existem, né, técnicas mais modernas, tá? Isso aqui é do passado, tá? Três gotinhas do meu sangue numa lâmina e eu venho e pingo uma gota de anti alguma coisa. Entre pingo anti-A, pingo anti-B e pingo anti, aqui ele tá marcando anti-D, é o anti-RH, tá? Tá vendo que existe uma diferença, né, nessa estrutura para essa? Aqui não aglutinou e aqui sim forma grumo. Então, se formou grumo, quer dizer que a minha hemácia tinha A, porque grudou no anti-A. Se não formou grumo no B, quer dizer que ela não tinha B, porque não grudou no anti-B. Cuidado para não confundir, né? No nosso corpo, eu sou hemácia A e produzo o anticorpo anti-B. Mas no teste, só vai grudar aqui se eu tiver aquilo. Então, é na minha hemácia. Se eu sou A, vai aglutinar com anti-A. Se eu for B, vai aglutinar com B. Se eu for AB, vai aglutinar com A e com B. E se eu for O, não vai aglutinar nem com A nem com B, tá? E o RH, o anti-D aqui, se aglutinar é positivo, se não aglutinar é negativo, tá? É assim que a gente faz o tipo sanguíneo. Uma outra coisa que tem aqui no nosso Padlet que eu queria mostrar para vocês, gente, que é muito gostosinho, é um jogo, tá? E ele vai fazer a tipagem sanguínea pra gente. Ele vai perguntar que tipo de sangue que eu sou. Olha que som alto, né? Vamos tirar o som. E ali no joguinho, que é muito legal, você tem que escolher o paciente, você leva ele para a sala de cirurgia, é em inglês, tá, gente? Mas é muito tranquilo. Você pega a seringa, vem no braço dele, ops, tira o sangue dele, coloca lá, não é uma gota que eu falei no A, uma gota no B e uma gota no RH, tá? E aí a gente vê se aglutina ou não, tá vendo? Olhando aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de sangue em cada dos tubos, tá vendo a diferença? Aqui aglutinou, ó, forma um grumo, um coágulo, tá? Então aqui aglutinou, então ele é positivo. Ele não tem A, não tem B, mas tem o positivo, então ele é O positivo. O positivo pode tomar sangue O positivo ou negativo. Então vou pegar o O positivo, coloco lá. Ele toma o sangue e pronto, deu tudo certo, tá? Os outros pacientes, eles vão tomar mais bolsas de sangue. Desafio vocês a entrarem lá no nosso Padlet e fazer o jogo, tá bom? Por enquanto é isso, a gente volta depois. Até a próxima.